Hello, titia chegou, minha gente! Eu vou fazer a leitura de um texto da Claudinha Vilas Boas com o título A Energia de Miguel. Este texto ela publicou no dia 1º de maio de 2025 no seu blog Texto Solto, vocês vão ter o link aqui na descrição, e fez a leitura também no seu canal no YouTube, blog Textos Soltos, vocês também vão ter o link na descrição, né? A Claudinha que tem o canal, blog Textos Soltos aqui no YouTube. Vamos lá, minha gente, a energia de Miguel. As energias planetárias estão sendo acentuadas. Os mais sensíveis conseguem perceber com muita nitidez. Muitos relatam a sensação de flutuar em certos momentos como se estivessem no limiar entre duas frequências distintas. É o momento de ouvir o coração e acreditar nas conexões energéticas. Somos todos energia, assim como nossos mentores, guardiões, anjos, ou seja, qual for o nome que se dê aos seres aos quais nossa espiritualidade nos conecta. Todos somos capazes de acessar tais energias. Não há escolhidos, mas sim os que escolhem a elevação. Desconfio há tempos daqueles que se importam muito com assinaturas ou se autodeclaram exclusivos canalizadores de determinadas entidades. Como energias que somos, não há limites ou barreiras que nos impeçam de criar conexões diretas, a não ser nossa própria vibração. Se nossos sentimentos são sinceros e benevolentes, isso basta para que alcancemos as energias de luz. Hoje, vivemos tempos desafiadores e mais do que nunca precisamos de força e coragem. E para mim, essa é a energia pura de Miguel Arcanjo. A energia de quem enfrenta os desafios e combate o mal, o medo e a injustiça. Que entende que nem sempre ser bom significa agradar e se resignar. Muitas vezes é no enfrentamento das batalhas que nossa força e luz se expande para iluminar e defender os valores e princípios inegociáveis. Também é essa coragem que acaba por fortalecer a fé dos que já estavam desacreditados. Miguel, com sua espada, combate o mal e nos mostra que fazemos parte desse exército, cada vez que nos posicionamos contra as mazelas que a todo tempo tentam destruir a harmonia e a paz da humanidade. Sua energia está ao alcance de quem se permite acreditar, silenciar e sintonizar mente e coração. Diante de tantos acontecimentos, muitos deles já esperados, mas que ainda assim exigirão equilíbrio e força moral, essa poderosa energia nos serve como suporte e encorajamento. Estamos passando pela hora mais escura, mas imensamente amparados pela chama azul da bravura e confiança. Que nossa fé transborde e nos eleve. Que o amor seja nosso guia, nos enchendo de coragem e da energia de nossos amparadores. Somos filhos de Gaia, tão amada e protegida por este corajoso guardião. É hora de entender que o papel de cada semente de luz importa e que não há nenhuma mais poderosa, mais habilidosa ou mais merecedora. Deixa eu ler de novo esse parágrafo que eu acho que eu li errado. É hora de entender que o papel de cada semente de luz importa e que não há nenhuma mais poderosa, mais habilidosa ou merecedora. Não há necessidade de intermediadores. Conecte-se a essa magnífica corrente da energia da Legião de Miguel. Você pode, todos podemos. Afinal, nos mantivemos firmes em meio ao caos e em breve presenciaremos o mais lindo amanhecer. E como diz a conhecida oração de nosso anjo guerreiro, nós somos o seu amor que nos protege aqui e agora. Assim é e assim será. Cláudia Vilas Boas. A energia de Miguel. Bom, eu sou suspeita para falar de Miguel, porque eu sou fã de Miguel. Miguel é demais. E Arcanjo Miguel, né, essa figura tão conhecida, comentada, né, conhecida pelo menos de nome, comentada, mas eu acho que ainda muito longe do entendimento, né, da humanidade, do que é esta potência que nós chamamos de Miguel. Este, né, é um arcanjo que nos ensina muito sobre valores, sobre postura, sobre posicionamento, porque ser bom não significa ser pamonha, abestalhado ou abestado, né, como muita gente pensa.
Ser bom significa ser crístico, estar em conexão com esta energia de amor, de benevolência, de irmandade, mas ser firme. Existem valores que são inegociáveis. E é isso que há muito tempo nós temos assistido, quando a gente não tem como não falar de mídia, a gente percebe nos movimentos da mídia o quanto eles tentam normalizar aberrações, tentando negociar valores. E é preciso estar muito atento para isso. Nós percebemos uma intensidade no fluxo energético, né? Quando a gente, muitas vezes a gente, mesmo sem saber o que está acontecendo, a gente consegue sentir, captar as energias e dali a pouco chega uma explicação, né? Um fluxo de energia, uma, né, liberação de massa coronal, enfim, a Schumann, são tantos os eventos, mas também existe aquele sentir as energias muitas vezes quando ela não está muito bacana. Então, muitas vezes a gente está bem, dali a pouco vem aquela baixa, você fala, poxa vida, eu estava tão bem, estou sentindo uma angústia, mas eu não tenho motivo para estar sentindo angústia. Provavelmente você captou aí do inconsciente coletivo, provavelmente, né? Seria uma palavra até ousada, mas existe essa possibilidade. Limpe com o que você quiser. Limpe na energia de Miguel. Uma vez eu fiz um vídeo, faz muito tempo, eu nem lembro que vídeo foi, e eu comentei, né? Nós somos soldados deste exército. Miguel, para mim, é um grande comandante. É uma energia absurdamente poderosa e que detém a autoridade de comandar um exército como tem comandado em prol da humanidade. Eu já comentei com vocês em alguns vídeos, e eu sempre que Miguel, né, que eu ouço São Miguel, eu me recordo do livro, né, dos livros do Robson Pinheiro, e eu nunca vou lembrar, a não ser que eu leia de novo, qual é o trecho, né, de um dos livros da trilogia Senhores da Escuridão, em que ele relata o momento, né, em que a energia, hoje eu entendo que a energia de Miguel desce até os reinos abissais e dá o ultimato ao grandão, digamos assim, das trevas. O tempo de vocês acabou. Foi dado basta. E eu acho o máximo isso porque casa totalmente com os textos que o Vital traz quando ele diz que foi dado basta e tudo. Mas num desses livros está a descrição deste momento, né, onde as trevas são comunicadas que a casa caiu para elas e que a partir dali uma grande, digamos assim, né, operação de limpeza se daria. E é interessante porque livro tem esse dom, né, de nos levar, de nos transportar para aquele lugar. E você cria na sua mente, até com riqueza de detalhes, aquele instante. Então, São Miguel tem um papel muito importante e uma conexão com o planeta muito importante. A Claudinha falou, né, que desconfio a templo daqueles que se importam muito com assinaturas ou se autodeclaram exclusivos canalizadores de determinadas entidades. A gente já conversou muito sobre isso. E é verdade, porque a gente vê muita gente usando inclusive o nome do próprio Miguel, muitas vezes para traduzir as mensagens que eles acreditam que são né, que é verdade, que é o que eles têm que transmitir. Por isso que eu sempre bati nesta tecla, não se preocupe com o crédito. Vamos lá. Vamos pegar aqui o Vital. O Vital faz um trabalho magnífico, né? Vamos pegar aqui, só que vocês podem ver que as mensagens do Vital não têm assinatura, porque o que importa é a mensagem. Então o crédito enquanto canalizador, né, trabalhador, é do Vital, e as mensagens são canalizadas, né, ele sempre fala minha equipe, e eu acho isso muito bacana. Agora tem gente não, que faz questão de assinar
E isso quando não se coloca como a Claudinha diz, né? Exclusividade. Deve ter uma procuração com firma reconhecida no cartório universal que dá a eles plenos poderes de representar Mãe Maria, Sananda, Saint Germain, né? Sanat Kumara, São Miguel Arcanjo e por aí vai. Abre o olho, meu povo. Que exclusividade é essa? Quem disse que qualquer entidade é propriedade privada de quem quer que seja? Ora, as bolas. E outra coisa, e aí é o mais importante, teor da mensagem. O que aquela mensagem está dizendo? O que aquela mensagem desperta em você? Aquela mensagem ressoa com você? Eu já ouvi muita gente, na verdade assim, algumas pessoas há muito tempo atrás chegaram a me enviar mensagem. Márcia, eu recebi essa mensagem, está assinada por fulano de tal, o que é que você acha? A minha resposta sempre foi a mesma, o que é que você sente? Você bate o olho, você lê, você já percebe que ali tem uma certa artimanha. A gente precisa aprender a confiar no nosso sentir. O arcanjo Miguel, o arcanjo Rafael, o arcanjo Gabriel, o arcanjo Samuel, o arcanjo Uriel, os anjos, né, os arcanjos Metatron, esses seres, né, os mestres ascensionados, são energias que aqui estão para nos auxiliar, mas não são nossos empregados. Outra coisa, não somos dependentes deles. Eles não estão aqui para serem idolatrados, adorados, cultuados, não. Eles estão aqui de fato, como diz a palavra, mestres, como professores, para nos mostrar o caminho de volta para nós mesmos. Para dizer assim, vocês podem. Agora, nós, enquanto seres humanos, e durante tantos milênios, né, sendo rechaçados pelo sistema como seres absolutamente desprezíveis, temos camadas e camadas de crenças para desconstruir. Porque muitas vezes, quem sou eu? Imagina, Sananda falar comigo? Meu Deus, quem sou eu? Imagina, Maria? Não tem condições de ter contato com Maria. Como não? Como não tem? Quem tem? Então a gente se sente tão nada. E aí realmente a gente não tem condições de se conectar com eles. Porque a energia deles é absurdamente elevada. É esta elevação que a gente precisa realizar através do amor, do auto-amor ou do amor próprio, da autovalorização. Eu sou capaz. Eu me coloco à disposição dessa energia e me conecto com ela para realizar o meu trabalho. Então, muitas vezes a gente precisa, até que a gente reacesse o nosso poder, a gente precisa eu vou dizer assim, da figura, né? Desses seres. Vocês veem que Jesus apresenta essa figura, né? Essa é a clássica, né? São Miguel, sempre um anjo muito alto, né? Olhos claros, cabelos claros, né? Cada um deles com uma característica. Por quê? É muito mais para servir de referência. Quando a gente puxa São Miguel, eu não consigo pensar simplesmente numa consciência. Eu ainda dependo de imaginar um grande anjo, né? Um arcanjo diante de mim. Então isso muitas vezes vem, como eu disse, como uma referência, mas eles estão além da forma, além do nome, inclusive, que é também mais uma referência. Então, assim, a gente precisa realmente desenvolver o entendimento de que a nossa conexão, ela é direta. Existe uma das orações de São Miguel Arcanjo, e no rodapé dela tem uma descrição. Quando você apenas imagina o nome dele, a energia dele já se faz presente. Porque isso de fato é energia, a conexão ela é imediata. Então existem, muitos recursos a serem utilizados, né? Como por exemplo,
o tubo de luz azul do Arcanjo Miguel, o manto da invisibilidade de Arcanjo Miguel. Você usa muito, existem muitos decretos com a espada de São Miguel Arcanjo para cortar, limpar, seccionar. Existe a tradicionalíssima limpeza de 21 dias do Arcanjo Miguel, né? Que você realiza durante 21 dias e ela acaba sendo trabalhada para quebra de contratos, acordos, votos dessas vidas passadas, vidas paralelas. Muitas pessoas, quando começam a fazer, sentem repercussões profundas, né? Porque ele opera num nível de limpeza assim, integral. E existem muitas outras técnicas, né, que trabalham na energia de Miguel. Eu tenho a mesa radiônica do Arcanjo Miguel, que é um trabalho, né, de radiestesia, onde você opera a mesa na ativação de ferramentas, e são diversas, existe, né, na mesa nós temos reiki, nós temos cromoterapia, nós temos alinhamento de chakras, aura, gráficos de radiestesia, baguá, que você ativa, né, trabalhando os corpos sutis da pessoa, e tudo operado nessa energia do Arcanjo Miguel. Então, assim, hoje, né, a gente percebe, inclusive, um acesso a informações muito maior do que a gente tinha antes. E isso é muito benéfico, isso nos ajuda muito, inclusive, como a gente pode se conectar, né, a essa energia fantástica. Hoje vivemos tempos desafiadores e mais do que nunca precisamos de força e coragem. Para mim, essa é a energia pura de Miguel Arcanjo. Miguel Arcanjo atua no primeiro raio. Raio azul é o raio da força, da coragem, do poder, da fé. Então, quando a gente acessa essa energia, essas virtudes também acabam sendo trabalhadas. Trabalhar com raio azul é também trabalhar na energia de Miguel Arcanjo, do mestre El Moriá, né, e de todos os seres que atuam nesse raio. A energia de quem enfrenta os desafios e combate o mal, o medo e a injustiça, que entende que nem sempre ser bom significa agradar e se resignar. Muitas vezes é no enfrentamento das batalhas que a nossa força e luz se expande para iluminar e defender valores e princípios inegociáveis. A gente viu isso acontecer fortemente nos últimos 5 anos. Pessoas que se encheram de coragem, lutando contra um mundo inteiro, mas se mantiveram firmes nos seus posicionamentos, foram atrás de informações, passaram para outras mesmo sendo rechaçados, cancelados, discriminados, isolados, mas se mantiveram firmes. E hoje, as coisas que estão sendo mostradas começam a provar aquilo que esses seres que trabalham na energia de Miguel, né, talvez muitos sem saberem o que eles tentavam dizer. Porque nem todo mundo tem esse entendimento. Mesmo assim opera. E eu acho isso interessante, é como aquele trecho da Bíblia, né, que Santo Tomé precisou tocar nas chagas de Cristo para acreditar, e Jesus disse: você viu e acreditou. Feliz aquele que não precisa ver e crê. Então muita gente age na energia de Miguel, age na energia do Cristo, age na energia, né? Nas energias elevadas, sem saber que o estão fazendo, sem essa referência de cristicidade, de energia de Miguel. Fazem porque é da alma. Por isso que eu falo que conhecimento não é tudo. O que determina o nosso processo de elevação é a nossa vibração, é a nossa intenção amorosa. Miguel, com sua espada, combate o mal e nos mostra que fazemos parte desse exército cada vez que nos posicionamos contra as mazelas que, a todo tempo, tentam destruir a harmonia e a paz da humanidade. A sua energia está ao alcance de quem se permitir acreditar, silenciar e sintonizar a mente e coração. É acreditar. É entender que sim, você pode se conectar à energia de Miguel e de qualquer outro ser de luz, porque você também é luz. Quando a gente começa a trabalhar mais esse entendimento,
a gente começa a se aproximar desses seres. A gente começa a entender que nós somos produtos da mesma matéria-prima que os criou, porque todos nós somos filhos da fonte. A gente tem um longo caminho? Tem. Eles também têm. Eles também têm. É isso que a gente precisa entender. Então, esse é um momento de muitos desafios para toda a humanidade, e esse é um momento que exige de nós equilíbrio, coragem, fé. Nós já estamos pela fé há muito tempo, o famoso salto de fé, posicionamento, bravura, como disse a Claudinha, né, no texto, resiliência, paciência, mas na certeza de que sim, nós estamos aqui a postos. No momento em que nós formos chamados, nós estaremos firmes e fortes. Até lá a gente segue sendo treinado, nos preparando. Muitos de nós, né, já entramos aí em ação algumas vezes para dar suporte, mas a gente sabe que chegará um momento em que esse suporte se fará ainda mais necessário. Que a nossa fé transborde e nos eleve. Que o amor seja nosso guia, nos enchendo de coragem e da energia dos nossos amparadores. E são muitos. Gente, cada um de nós, no mínimo, tem uma equipe. A gente não tem noção do que é isso. É muita gente, ou são muitos espíritos trabalhando na nossa retaguarda, nos dando o suporte. Lembrem-se dos textos do Vital. Quando nós viemos para cá, nós recebemos a garantia de que nós jamais estaríamos sozinhos. E a gente sabe disso, a gente sente isso verdadeiramente. Somos filhos de Gaia, tão amada e protegida por este corajoso guardião. É hora de entender que o papel de cada semente de luz importa e que não há nenhuma mais poderosa, mais habilidosa ou merecedora. Não existe ninguém que mereça mais, que seja mais habilidoso do que ninguém. Cada um está cumprindo a sua função. Cada um tem a sua importância. É isso que a gente precisa também entender. Ah, mas fulano faz um trabalho, fulano é tão espiritualizado, às vezes a pessoa é uma peste e veste um personagem. Então parem de se julgar ou se menosprezar, porque vocês veem muitas vezes palavras bonitas saindo da boca das pessoas. Se você não conhece, não tem como saber. Tomara que a pessoa seja desse jeito, mas estamos humanos, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Então, entender que cada um de nós tem um papel importantíssimo nesse momento é crucial, até para a gente tomar posse e assumir a responsabilidade dentro do papel que nos cabe. Não há necessidade de intermediadores. Conecte-se a esta magnífica corrente da energia da Legião de Miguel. Você pode, todos podemos. Afinal, nos mantivemos firmes em meio ao caos e em breve presenciaremos o mais lindo amanhecer. Eu não tenho a menor dúvida. Não tenho. Talvez para alguns esse amanhecer demore um pouquinho, né? Se a gente pegar o planeta Terra, geralmente não, né? Amanhece primeiro onde? Na Oceania, né? Na Ásia, para aquelas bandas de lá. Oceania não, lá de lá. Eu não vou me meter agora com geografia, já faz tantos anos que eu estudei, mas eu acho que é. Mas Japão, Austrália, sempre são banhadas primeiro pela luz do sol. E o outro lado do planeta, né, enquanto lá está amanhecendo, aqui está anoitecendo. Então, para alguns, essa luz talvez demore um pouco, esse amanhecer demore um pouco a chegar, mas chegará. E eu quero estar assim, em estado de vigília quando este amanhecer chegar. Eu quero estar atenta quando as coisas acontecerem. Em estado realmente de alerta, no sentido de, não é nem alerta, é prontidão. Em estado de prontidão para poder fazer aquilo que eu vim fazer quando esses tempos de fato chegarem. Já estão aí, né? Mas a gente sabe que faltam algumas questões a serem acessadas pela grande massa para que a gente possa trabalhar. Como diz
a conhecida oração do nosso anjo guerreiro, nós somos o seu amor que nos protege aqui e agora. Assim é e assim será. Fica aqui então este texto fantástico da Claudinha, falando da energia de Miguel, que ela publicou no dia 1º de maio de 2025, que a gente se banhe nesta energia poderosa, até para impulsionar ou intensificar a nossa própria energia. Não se esqueçam que as conexões se dão por ressonância. Então, se a gente se conecta na energia de Miguel, é porque nós ressoamos nesta frequência, nesta energia poderosa que emana dele. Certo, minha gente? Claudinha, minha querida, um beijo para você. Gratidão por mais esse texto. Que Deus te abençoe. A vocês, crianças, um beijo. Muita luz no caminho de vocês. Que a energia de São Miguel Arcanjo envolva vocês, a família, o trabalho, a casa, os projetos, a vida de vocês como um todo. A gente se vê no próximo conteúdo. Um beijo, fiquem com Deus. Até a próxima.